Bom dia! Hoje viemos apresentar o seminário sobre o controle de pragas urbanas na indústria de alimentos. O artigo que encontramos estava em inglês, então traduzimos, e o título desse artigo é Insetos comestíveis na África em termos de alimentos, recursos de vida selvagem e praga, legislação geral. Bom, nosso artigo foi publicado 16 de abril de 2020 pela revista Foods. As participantes do nosso trabalho são Inayara, Thalita, Isabela Lorena, Melissa May e Yasmin. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Nayara e eu vou apresentar a introdução do nosso trabalho. Bom, há alguns anos, a FAO reconheceu o potencial dos insetos comestíveis como uma possibilidade para mitigar a fome e os efeitos das alterações climáticas. Os insetos comestíveis faziam parte da dieta humana desde os primórdios da humanidade. No entanto, os hábitos alimentares mudaram ao longo dos milênios. E embora o consumo de insetos tenha sido, em grande parte, perdido na Europa após a Antiguidade Clássica, a tradição permaneceu na África. Existem centenas de espécies de insetos consumidos na África como alimento ou como medicamento tradicional também. A consciência dos benefícios de insetos comestíveis também atingiu os setores não tradicionais da população africana, e sites de informação como o Linkaonet fornecem informações sobre espécies locais. Os insetos são comercializados num nível relativamente pequeno. O benefício econômico varia com a espécie e raramente é contabilizado, mas um dos mais significativos parece ser o Fene-lagartas, de uma mariposa imperadora, atingindo um crescimento anual, o valor comercial, de mais de 85 milhões de dólares. Tal como acontece com qualquer outro alimento, o consumo de insetos comestíveis pode acarretar riscos para o consumo, normalmente alergênicos, doenças transmitidas por alimentos, agentes deteriorantes de alimentos e contaminantes. Sendo assim, a tradição desenvolveu um conjunto de coisas que devemos e não devemos fazer para garantir a segurança alimentar até certo ponto. No entanto, à medida que as tradições se desenvolvem ao longo de longos períodos de tempo e tendem a tornar-se inflexíveis, algumas partes delas podem não cobrem riscos modernos, como a poluição ambiental ou mesmo embalagens. Na verdade, o tradicional manejo de produtos africanos à base de insetos foi submetido à pesquisa científica, e os resultados mostram que mesmo produtos processados podem conter patogênicos, por meio da ilustração. Na Europa, e em termos de legislação alimentar, podem ser feita uma divisão entre países e membros da UE e estados terceiros, e dentro da UE, entre o direito da UE e do direito nacional, essas leis alimentaram juntamente com um grande número de textos jurídicos relacionados representando a base do controle da saúde pública dos gêneros alimentares. Cobre todas as etapas da produção de cadeia alimentar, desde a produção primária até a compra do produto pelo consumidor. Com a UE, a legislação comunitária e nacional foi harmonizada em grande parte para prosseguir um máximo de congruência entre as leis e o mínimo de características regulamentadas duas vezes. O sistema foi estabelecido para os alimentos normais de origem animal e está em constante revisão e melhoria. Essa discussão aborda, além disso, a viabilidade e o quadro prático jurídico para estabelecer explorações de insetos. Isso criou um dilema porque, por um lado, os empresários que desejam iniciar um negócio de insetos dependem da certificação pelas autoridades correspondentes. No entanto, a maioria dos subgrupos não são reconhecidos pela AEC, e existem outros sindicatos que também carecem de reconhecimento pela AEC, ou seja, a Comunidade Econômica dos Grandes Países dos Lagos, Comunicações de Oceano Índico e União do Rio Mano. Finalmente, existem blocos comerciais que incluem nações africanas e não africanas. Um exemplo é o GAFTA, a Grande Área de Livre Comércio Árabe, que se origina na Liga Árabe e inclui a maioria dos países de língua árabe dentro e fora da África. ICOI,
é uma organização que liga países africanos, nações insulares, como a França, através das regiões ultramarinas. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre a disputa política. Não entrando em uma disputa política, os estados não reconhecidos pelas Nações Unidas seriam incluídos se 5 ou mais nações da ONU os reconhecessem como independentes. Desta forma, a República de Azania e a República da Somalilândia não foram consideradas nesta pesquisa, enquanto a República Democrática Árabe Saharaui foi. No entanto, nenhum dado para o último poderia ser encontrado, então nenhuma outra menção a este país seria feita. Já outros não responderam, mesmo após várias tentativas, e então suas páginas iniciais foram pesquisadas por regulamentos correspondentes. Eventualmente, todas as nações foram verificadas por essa média. Também houve acordos bilaterais entre estados africanos ou entre estados africanos e não africanos também foram excluídos nesta análise, pois são de menor preocupação para os cidadãos africanos. O uso de insetos, além da comida, também não foi considerado aqui. Então, relação a quais espécies de insetos são comestíveis ou não. A lista de John Gemma foi tomada como referência. Bom dia, eu sou a Isabela Lorena e eu vim falar um pouco sobre os resultados. Como em outras regiões do mundo, a lei alimentar de um determinado país africano é determinada por regulamentos internacionais e nacionais. Do ponto de vista internacional, o Codex Alimentarius, UA, e os diferentes blocos comerciais africanos são mais importantes. Como o Códice é bem conhecido, ele será omitido aqui. A Convenção Africana sobre Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais é orientada para gerenciar todo o meio ambiente africano, independente de serem terras agrícolas ou não. Os Estados-membros são chamados a estabelecer, fortalecer e implementar padrões nacionais específicos para processar, respectivamente, todos os métodos de produção e qualidade do produto. SEMAC. A segurança do alimento é um dos focos do SEMAC. No entanto, nenhum documento legal pode ser encontrado. IGAD. A segurança alimentar é o principal alvo do IGAD, participando de várias declarações políticas e programas públicos, em vez de bases legais concisas. MRU. Devido às razões técnicas, a página inicial de organização não pode ser acessada. SACU. Fundada em 1910, a SACU é a união aduaneira mais antiga do mundo. Reconhece a predominância do setor agrícola, que desempenha um papel importante mais variável no membro estados. No entanto, nenhum documento específico pode ser encontrado também. SADC. Em sua declaração de ações relacionadas à agrícola a serem tomadas apenas agrícolas e estoque de ciclo curto. São mencionadas, na verdade, muitos insetos. Insetos seriam um gado de ciclo curto. A partir disso, deveriam produtos de origem animal destinados ao consumo humano. Dessa forma, outros insetos são excluídos, tornando os insetos comestíveis e legais no arquipélago. A única exceção seria a ninhada de abelha, Comores,
Nenhum se refere a insetos comestíveis. Guiné. Na verdade, a maior parte de regulamento diz respeito aos produtos da pesca. Madagascar. Em 901 páginas, a MAEP, M-A-E-P, fundiu todos os regulamentos relevantes relacionados à agrícola, pecuária e pesca em um único documento. Não há legislação relacionada a malgaché específica para insetos comestíveis, mas eles são aceitos. E o Codex Alimentarius é usado ao determinar a higiene e a comestibilidade dos insetos. Bom dia, gente. Meu nome é Melissa May e eu vou falar um pouco sobre as discussões que foram feitas, no nosso artigo. Bom, basicamente nessa discussão vai abordar a comida na África e como os insetos fazem parte dela. A gente vai discutir, por que isso é importante e o que pode ser feito para melhorar, Bom, o primeiro tópico, que é comentado é que foi muito difícil, segundo os autores do nosso artigo, conseguir informações para pesquisa, para o artigo. O nosso artigo tem como foco a alimentação da África, os alimentos, então foi muito difícil achar informações sobre o assunto. Eles tentaram falar com pessoas importantes, mas nem sempre foi fácil, porque alguns países responderam rápido e outros países demoraram muito ou nem mesmo chegaram a responder. Isso acontece porque alguns países falam francês ou árabe, e outros, falam inglês ou português. E muitas vezes, a língua faz diferença na hora de conseguir as informações, Um segundo tópico que é comentado é problemas com a internet, Porque eles tiveram muitos problemas para encontrar leis dos países africanos na internet. Porque às vezes as leis não estavam, exatamente onde elas deveriam estar, Ou essas leis nem estavam na internet. Então, os autores tiveram que procurar em muitos lugares diferentes para encontrar as informações concretas, certas e confiáveis. Bom, um outro problema são as línguas diferentes, Essas leis que eles acharam, estavam em apenas algumas línguas, como, por exemplo, o francês, inglês ou português. Mas na África tem muitas línguas, mais de 2.000. E algumas pessoas podem não entender as leis do próprio país, porque elas estão em uma língua que elas não conhecem. Isso é um grande problema, porque há muitas línguas na África, então às vezes as pessoas deixam de ter informações, das leis, das legislações do próprio país, porque não sabem a língua em que está escrito, Então isso é um grande problema, para as pessoas na África. Bom, um outro tópico importante seriam os insetos comestíveis na lei. Bom, na África, as pessoas comem insetos há muito tempo, Mas nas leis de comida dos países africanos, os insetos não são muito mencionados, Não é um assunto que é amplamente falado, Não tem muitas informações sobre. O que é estranho, porque os insetos são, sim, uma parte importante da comida africana. Diferente de outras regiões, Como, por exemplo, a Europa ou a América do Norte, onde as pessoas não comem tantos insetos, Um outro tópico importante seriam as leis de comida na África. Bom, as leis de comida, que existem na África são diferentes de país para país, E a África tem no total 54 países. E as leis vão mudando conforme o país, E tem algumas dessas leis que são muito antigas e outras são mais novas. Só que alguns países, os autores não conseguiram nem encontrar leis sobre a comida, O que torna a situação confusa. Também é comentado sobre a comida tradicional e a nova comida na África, porque as pessoas na África estão começando a comer de maneira diferente. Elas estão comendo alimentos mais modernos, o que é bom, mas isso pode criar, problemas, porque as leis antigas não falam sobre os alimentos novos que estão sendo consumidos, Tem leis que não estão tão atualizadas. Então, as pessoas na África precisam de leis que se ajustem às novas comidas, mais atualizadas, que tenham mais relação com o que está acontecendo no momento. Bom, um tópico importantíssimo seria a segurança alimentar, que é muito importante. Que algumas comidas na África têm problemas,
como por exemplo pesticidas e micotoxinas. E além disso, há resíduos de antibióticos em algumas das comidas, o que é perigoso para as pessoas. Então, na África, eles precisam de leis para garantir que a comida seja segura, né? Bom, o que eu pude concluir sobre essa discussão e as recomendações que eu vi que foram faladas, né, foi que basicamente na África precisa de muito mais leis melhores em relação à comida para lidar, né, com a comida, especialmente quando se trata, né, de insetos comestíveis, que não é um assunto tão falado. Os africanos precisam de leis que se adaptem à nova maneira como as pessoas estão comendo agora. Então, leis mais claras deveriam ser feitas, né? Que garantam que a comida seja segura, devem ser feitas, né? Ou atualizadas. E é importante relembrar a rica tradição de comer insetos na África e os benefícios que eles podem trazer. Bom, quando todos nós, né, trabalhamos juntos, os africanos podem, por consequência, ter uma comida melhor e mais segura na África, porque com novas regulamentações que podem ser feitas, eles poderão ter um acesso a uma comida mais saudável, melhor e segura, né? Creio que a maioria das pessoas não conhecem sobre o assunto, né, dos insetos comestíveis que existem, principalmente na África, né? Então é importante a gente ter essa informação e que as pessoas também tenham acesso, né, a esse assunto. Então, para concluir, pedir padrões de qualidade alimentar para insetos comestíveis pode parecer desafiador, especialmente se alguns países ainda não abordaram os padrões de qualidade alimentar para carne, peixes e laticínios. No entanto, é importante que a qualidade dos alimentos seja abordada no futuro, inclusive os insetos comestíveis. Isso requer uma estrutura regulatória que aborde toda a cadeia de produção, desde a coleta na natureza até a criação em fazendas.